Olá, meu amigo, olá, minha amiga que nos acompanha aqui nessa parceria com a revista RPPS do Brasil. Estamos aqui para esclarecer mais uma dúvida sua, mais uma dúvida de pessoas ligadas ao regime próprio de previdência. Vamos lá, vamos para o questionamento de hoje. Olha o questionamento que veio. Qual a responsabilização do gestor em relação às aplicações dos recursos do regime próprio que resultam em rendimentos negativos, sabendo que tais investimentos estão sujeitos a variações de mercados e que esses gestores atendem a uma complexa legislação sobre a matéria? Essa pergunta é do Daniel Santos, do Prev Júnior lá do Ceará. Bom, primeiro de tudo, né, vamos lembrar quais são aí as, vamos dizer assim, as regras, né, que nos acompanham. Quais são essas regras? Nós temos aí a resolução 3922 e temos as portarias do Ministério da Previdência e do Ministério da Fazenda. E isso não significa, aí quando eu falo Previdência, Fazenda, né, porque algumas foram editadas ainda quando era Previdência e outras já sobre a égide do Ministério da Fazenda. Bom, quando a gente pensa em cumprimento de todas essas regras, de cara, a gente pode entender o seguinte, olha, não há como responsabilizar o gestor. Não é isso? De cara, a gente pode pensar desta forma. Agora, acontece, quando se fala em rendimentos negativos, que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro de tudo, aplicações de médio e longo prazo não admitem avaliações diárias. Eu não posso chegar aqui e fazer uma avaliação no dia de hoje e dizer assim, não, você aplicou R$1.000 e como hoje a sua aplicação está valendo 900, você perdeu 100, você deu um rendimento negativo, isso aqui é um prejuízo para o regime próprio. Não posso, em se tratando de uma aplicação com previsão de resgate, por exemplo, daqui a um ano. Esta, vamos dizer assim, o rendimento negativo deve ser auferido num primeiro momento quando a aplicação completar todo o ciclo a que ela se propôs, tá bom? A que ela se propôs. Então, a avaliação diária, ela não pode ser feita e muito menos servir de fundamento para penalizar o gestor. Agora, o que pode acontecer quando se trata de rendimentos negativos a título, sim, de penalização do gestor? Você vai lá, você fez uma aplicação de um ano. Ao final deste um ano, você não atingiu a sua meta, ainda conseguiu rendimentos positivos, mas não atingiu a sua meta. Isso não é rendimento negativo, mas é um caso de penalização. Agora, no final de um ano, esta aplicação deu rendimentos negativos. Você pode, sim, ser penalizado se não tiver tomado os cuidados ao longo do período. Se for uma causa só do mercado financeiro, é mais difícil. Agora, se não for, vamos dizer assim, o mercado já se posicionava com aquele título que você adquiriu não sendo o mais vantajoso, não sendo o mais rentável, e você deixou, o seu conselho de investimento apontou para você sair desse investimento, você não saiu, então você pode sim ser penalizado. Uma outra situação muito comum, às vezes nós chegamos e fazemos aplicações de longo prazo. Vamos pensar em uma aplicação de resgate daqui a 8 anos. Só que nós fazemos isso em contrariedade à realidade do nosso instituto, que não admite, por exemplo, que você faça resgate de valores só daqui a 8 anos. Então, se você resgata antes e tem custos com esse resgate, esses custos caracterizam rendimento negativo, você também pode ser penalizado. Por quê? Porque a sua aplicação não foi adequada à realidade do seu instituto. E, obviamente, né, se você busca fundos de investimento sem ter a segurança necessária, né, sem fazer a avaliação adequada e lá na frente esse fundo não tem o lastro, não tem a sustentabilidade, acaba quebrando, a gente vê isso muito pelo Brasil, e que o seu rendimento fica negativo, óbvio, né, nesse caso, você realmente corre o risco, sim, de ser penalizado. Então,
A penalização pelo rendimento negativo diário é mais difícil. A meu ver, inclusive, não deveria existir. Agora, penalização por rendimentos negativos dentro de um contexto é perfeitamente possível, sim, ok? Independente de toda aquela certificação, das questões que envolvem legislação, independente disso. Porque ela pode decorrer, e em geral ela decorre do quê? De uma má gestão. O rendimento negativo, em geral, decorre de uma má gestão do gestor previdenciário. Ok, meus amigos? Mais uma vez, convidá-los a adquirir o nosso novo livro, a terceira edição do nosso livro, né? Site da editora LTR, Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público. E lhes agradecer, convidando a enviar mais questionamentos para que nós possamos respondê-los aqui. Um abraço e até a próxima.